Olá, querido amigo, querida amiga, aqui estamos mais uma vez para falar de temas do novo Código de Processo Civil. O tema de hoje vai ser a execução provisória no cumprimento de sentença. Portanto, estamos falando da execução provisória de título judicial. Deve-se alertar que essa execução provisória, seguindo as regras do artigo 520 do novo Código, ela segue em uma estrutura geral as mesmas regras da execução definitiva. Claro que com algumas distinções que vamos desde já pontuar. Antes de seguir adiante, vejamos o que diz o próprio 520. O cumprimento provisório da sentença, impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo, portanto, essa é a qualidade que torna provisória a execução do título judicial, neste caso, será realizada da mesma forma que o cumprimento definitivo. Então, essa é aquela regra que já havíamos começado a comentar. Sujeitando-se a seguintes regimes ou regras próprias, que estão elas todas colocadas nos incisos do próprio 520. E nós vamos ver um a um, porque estes incisos são muito importantes para que se bem entenda o tema. O primeiro inciso trata de uma questão de responsabilidade e diz o seguinte: corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, aquele que está executando, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido. Aqui, o apontamento é o seguinte: por vezes a execução provisória é iniciada com base em um título que não está confirmado, em uma sentença que não está confirmada. Pode ser que essa sentença seja reformada, quer em grau de apelação ou quer em grau de recurso especial extraordinário, por exemplo, em algumas situações. Em sendo esta a ocorrência, em havendo reforma do título, o exequente que promoveu a execução provisória será responsável pelos pagamentos e pelos danos sofridos pelo sujeito executado, visto que a execução, neste caso, foi uma execução infrutífera. Por essa razão, responsabilidade aqui ligada ao sujeito do exequente. Segundo apontamento importante, também ligado a essa estrutura, inciso 2º, fica sem efeito, sobrevindo decisão que modifique ou anule a sentença, o objeto da execução. E antes de falar da responsabilidade novamente, essa é uma qualidade característica da execução provisória. Se há a reforma em sede de recurso, que modifique o próprio título, a estrutura, tornando, por exemplo, nulo o título ou simplesmente extinguindo a sua possibilidade de existência como tal, não há razão para manter-se uma execução provisória, quiçá atos expropriatórios. E é por essa razão que o próprio dispositivo diz que restitui-se às partes o status quo ante, o estado anterior, liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos para que o exequente da execução provisória do título judicial responda pelos danos que causou ao executado. E isto tem que ficar muito claro. Outro apontamento está no inciso 3º, também importante, que diz: se a sentença objeto de cumprimento provisório for modificada ou anulada apenas em parte, somente nesta ficará sem efeito a execução. E aqui nós estamos falando de uma sentença que, por exemplo, está colocada por capítulos e que pode ser também cumprida desta forma, ainda que provisoriamente. Caso um dos capítulos da sentença seja modificado a ponto de tornar-se impossível de ser exigido a obrigação ou a prestação, nós teremos uma execução iniciada de forma provisória, que pode se dar em relação aos 2 ou 3 capítulos da sentença, mas que, ao reformar-se determinado capítulo, em relação a ele, já não mais poderá ser frutífera. Nestes casos é que nós estamos a falar exatamente da estrutura do inciso 3º. Outro importante apontamento ainda dessas bases necessárias, que são regras próprias da execução provisória, está no inciso 4º, que fala do levantamento do depósito em dinheiro. É uma das situações que pode acontecer, além do cumprimento de outras práticas que importem na satisfação do título judicial. Diz o inciso 4º: o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea,
antes de falar do restante do dispositivo, quero levantar os valores depositados em execução provisória. A regra é que eu não possa fazê-lo, porque a execução é provisória, portanto não definitiva. Caso ainda assim queira fazê-lo, eu preciso, com evidente ordem normativa, obedecer a esta regra, qual seja depositar ou caucionar de forma suficiente e idônea para que eu possa então receber ou aqui levantar o depósito do valor em dinheiro na execução provisória, principalmente porque estamos falando de execução que está a título de provisoriedade. Essa caução idônea ela é arbitrada pelo juiz e prestada nos próprios autos. Esse é um dos aspectos importantes que deve ser trazido aqui. Pulando de ponto agora, migrando de ponto em relação à execução provisória no cumprimento de sentença. Estamos falando, portanto, da execução provisória do título judicial. O fenômeno da impugnação, que é tradicionalmente conhecido como um mecanismo de resposta própria na execução do título judicial, persiste aqui na execução provisória. Ela está prevista no parágrafo 1º do mesmo dispositivo, e lá nós podemos ver uma série de regras importantes. Vamos trabalhá-la, portanto. No cumprimento provisório da sentença, diz o parágrafo 1º, o executado poderá apresentar a impugnação, se quiser, nos termos do artigo 525. Como funciona a estrutura da impugnação nos termos do 525, e é o que nós devemos entender aqui? Transcorrido o prazo para pagamento, este prazo então previsto no artigo 523, que há de se ver depois, sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente nos próprios autos a sua impugnação. Então, essa é a estrutura. Primeiro eu tenho a ordem de pagamento, certo? A ordem de pagamento, se ela não é cumprida no prazo de 15 dias, então eu tenho a estrutura de prazo iniciado para que eu possa, então, ofertar a minha impugnação. E este é um dos critérios mais importantes para que a impugnação seja bem observada. E para isso, preciso ler o parágrafo 1º do 520, como vimos aqui agora, juntamente com o 525 e com o 523, que determina as regras próprias. Bom, dito isto, tenho que ter presente que a impugnação se dá desta forma. Outro aspecto importante é a vontade do legislador de fazer cumprir a execução, de ela ser efetivamente célere e efetiva, sem ser redundante, mas esse é o objetivo do legislador. Tanto é que o parágrafo 1º do mesmo dispositivo que estamos a ver agora, ele determina a fixação de multa de 10% pelo não pagamento e também os honorários de 10%, fixados aqui nessa estrutura. Veja que o que diz o nosso parágrafo 2º. A multa e os honorários a que se refere o parágrafo 1º do 523, e esse parágrafo 1º ele exatamente fala que não ocorrendo o pagamento voluntário, no prazo de 15 dias, que é aquele que nós já havíamos dito, o débito ele será acrescido de multa de 10% e também dos honorários do advogado, fixados em 10% segundo o critério normativo. E diz mais, são devidos no cumprimento provisório da sentença, que busca a condenação a pagamento de quantia certa, que é exatamente o caso que nós estamos aqui a trabalhar hoje como apontamento. Mas não é só. Esse é um dos critérios importantes. Outro critério bastante importante é a situação do depósito do valor devido para isentar-se da multa. Ele é amplamente compatível com o recurso pelo sujeito interessado interposto. E aqui a regra ela é estruturada no parágrafo 3º, que diz exatamente o seguinte: se o executado comparecer tempestivamente e depositar o valor com a finalidade de isentar-se da multa, e esse é o objetivo, porque ele ainda quer discutir o valor, mas quer se isentar das multas, o ato não será havido como incompatível com o recurso por ele interposto. E muitas vezes esse era, para alguns, e havia conflito jurisprudencial exatamente sobre essa intenção. Então o sujeito depositava, mas recorria, eram atos tendenciosamente incompatíveis, segundo alguns. Francamente não o é, e tanto não o é que o próprio parágrafo 3º determina dessa forma. Não se pode deixar de ter presente isso. Ainda é importante também
é pensar e compreender a estrutura da caução para levantamento do depósito, que nós acabamos de referir em alguns casos. Então, quero levantar o depósito, preciso calcionar, mas calcionar de que forma? É isso que vamos ver agora. O artigo 521 estrutura o seguinte: a caução prevista no inciso 4º do 520, que é uma das situações que nós já vimos, ela pode ser dispensada em algumas situações. A regra é que eu faça a caução e então possa levantar o valor. Mas em algumas situações próprias, essa caução ela é dispensada. Quais são essas situações? Elas estão no 521 e são situações muito particulares em face de 3 situações pontuais de emergência e uma situação nova. As 2 primeiras, que estão no inciso 1º e 2º, são situações de emergência. A do inciso 3º é uma situação de importante realização, de agravo, nós vamos ver, e a 4ª situação é um fenômeno do precedente. Então vamos lá. Quando é que eu posso dispensar, então, esta caução? Inciso 1º, se o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem. Estou falando de alimento, vida, necessidade. Inciso 2º, o credor demonstrar a situação de necessidade, novamente necessidade, vida, sobrevivência. Esses 2 critérios são importantíssimos e assim devem ser considerados. 3º, se pender agravo em recurso especial ou em recurso extraordinário, que é o que diz o artigo 1042 do novo Código, aliado ao 521 terceiro. E por fim, no 4º, quando nós tivermos uma sentença a ser provisoriamente cumprida que estiver em conformidade com o precedente do STJ ou do Supremo Tribunal Federal, por exemplo. Nessas situações, posso pensar na dispensa da caução, visto que ou há gravidade ou há grande evidente possibilidade de efetivamente estar a receber a sentença uma situação de conformidade com um precedente, o que dá a ela uma certeza muito maior. Pois bem, já chegando ao final, os últimos apontamentos que gostaríamos de fazer em relação à estrutura dessa caução ainda, essa caução ela pode ser mantida, né? Mas veja, ela também pode ser observada em relação a um apontamento. Veja o parágrafo único do mesmo dispositivo que agora estávamos a ver. A exigência de caução será mantida quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano, de difícil ou incerta reparação. Nessas situações, a caução é mantida. Por quê? Porque há uma estrutura de gravidade, há uma estrutura de possível irreversibilidade, situação que, consequentemente, não permitiria, em face do grande risco, a retirada da caução. E isso, por vezes, há de se realizar. Por fim, o artigo 522 é importante porque traz uma informação somente, e vou somente informá-la sem maior complicação. Ela determina que o ingresso no cumprimento provisório da sentença se dá por meio de petição ao juízo competente. E isso é tradicionalmente já conhecido de todos, e assim o deve ser. Por quê? Porque o cumprimento provisório da sentença é uma fase do processo. Portanto, não é uma petição inicial, não é uma estrutura de processo autônomo. É uma fase do processo já existente anteriormente. Por fim, também a título de informação, antes do último apontamento, devo dizer que, segundo o 522, parágrafo único, caso eu esteja a trabalhar com um processo físico, eu preciso juntar algumas cópias relevantes, cópias de documentos e peças do processo. Se o for eletrônico, eu não preciso fazer, mas em sendo físico, preciso sim juntar, por exemplo, uma cópia da decisão exequenda, isto é mais do que necessário, a certidão de interposição do recurso, que não é dotado de efeito suspensivo, que me permite executar provisoriamente, as procurações outorgadas pelas partes, a decisão de habilitação, se for o caso de ser exequente ou habilitado, e facultativamente outras peças processuais que sejam entendidas como necessárias para demonstrar o crédito e a sua existência. Esses são elementos importantíssimos que devem ser trazidos juntamente com a petição para ingresso na fase do cumprimento de sentença provisória. Deixo aqui então um abraço do professor Renan Tamay, bons estudos e até breve.